Oi, pessoal. A gente volta para a aula 7 hoje, continuando aí as formas verbais, e eu já passo a palavra para o Ronaldo. Bem, então, essa é a nossa aula 7, particípio. Para quem estiver acompanhando com o apoio da gramática, eu estou entre as páginas 475 e 496. Particípios egípcios, né? Particípio funciona de uma maneira bastante semelhante à das outras línguas semíticas, né? Nós temos um particípio perfectivo, um particípio imperfectivo e uma forma obsoleta chamada particípio prospectivo, como o nome diz, denota uma ação futura, ou seja, imperfectiva, porque ainda vai acontecer, tá bem? Particípio possui uma versão na voz ativa, é uma ação realizada por alguém, e uma voz passiva, uma ação realizada a alguém. Particípio não expressa sujeito, é uma forma chamada infinita, porque ela não é conjugada, não temos o sujeito ligado ao radical. Os radicais nominais são derivados de uma ação verbal e, nesse caso, o particípio é tratado como um adjetivo secundário, ou seja, também é uma forma de adjetivo secundário. Terminações do particípio, né? São, normalmente, via de regra, seguem o mesmo paradigma das terminações dos adjetivos, tá bem? Masculino ou não tem terminação, ou um W, masculino plural, normalmente um pontinho com W, e um feminino comum de número com um pontinho T. Tá bem? Essa é a nossa terminação geral, paradigma geral das terminações do particípio. Tá bem? Então, tendo isso em mente, vamos seguir caso a caso. Particípio perfectivo ativo. Ele descreve uma ação ou um fato preciso no tempo, ou seja, ele é perfectivo, a ação já ocorreu. Nós genericamente tratamos isso como um passado e normalmente ele se refere a um nome no singular. Então temos aqui iri, pet, semen, set. Também temos aqui iri é o que fez, aquele que fez o céu e aquele que o posicionou. Então nós temos aqui uma maneira de tratar esse radical participial como uma forma nominal. Então, aquele que fez o céu é o quê? É o criador do céu. Então, iripet nós trabalhamos como o criador do céu. Semen set. Esse set aqui é um pronomezinho que vai ser abordado mais tarde. No caso, é o nosso objeto direto, tá bem? Semen é o posicionador do quê? Dele, né? Do céu. Então, nós temos aqui duas formas verbais. Detalhe que esse ti aqui é apenas um determinativo, tá bem? É semen. E nós convertemos esses radicais verbais no particípio em formas nominais. Aquele que fez o céu seria o fazedor do céu, né? O criador do céu. E aquele que posicionou o seu posicionador. Verbo e objeto direto, né? Duas vezes. Iripet, verbo e objeto direto. Semen set, verbo e objeto direto. Aqui, qual é o sujeito? Não temos o sujeito. A menos que toda essa estrutura aqui funcione como o sujeito de uma outra estrutura que virá após. Tá bem? O criador do céu e o seu posicionador, etc, 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 viria um predicado e aí, pelo contexto, nós trataríamos toda essa estrutura aqui, até o set, como um sujeito. Mas aqui sozinho, esse fragmento não possui sujeito. Particípio, perfectivo, passivo, né? Nesse caso, nós temos algumas oscilações no radical verbal, tá bem? Os verbos fortes, geralmente,
terão uma terminação W e Y. Então, nós teremos aqui um sedemu, aquilo que foi ouvido. Tá bem? Mais um problema de ambiguidade quando encontrarmos um sedemu. Verbos fracos, que são aqueles verbinhos terminados em I, normalmente terão uma terminação fraca marcada com o Y, e a seguir a respectiva terminação de gênero e número. Tá bem? Isso se o escriba não fizer uma escrita defectiva. Ele pode muito bem escrever os radicais de maneira incompleta. Tá bem? Aqui estamos apenas a tratar de situações hipoteticamente ideais. Então, por exemplo, o verbo iri, né? Temos aqui o iri, o i marcadinho aqui em azul, né? Não está gravado aqui. Ele passa para iri com y, né? Fazer aquilo que foi feito. Verbos de duas consoantes vão apresentar, via de regra, uma geminação anormal da última consoante. Ou seja, temos aqui o verbo jed repetido com uma geminação anormal. Temos aqui jed, mais um D e um T. O que foi dito no Palácio da Sua Majestade, VPS, né? Anku Jau Senebu. Nós vimos isso na aula passada, né? É a fórmula de respeito. Temos aqui a geminação anormal do verbo jed, de duas consoantes. Particípio imperfectivo ativo, né? Em textos arcaicos, verbos de duas consoantes terão um prefixo, ou seja, um i pontinho radical. Verbos fracos terão uma geminação anormal e a terminação masculina singular passa para i ou y, tá bem? Isso sempre assumindo que temos uma situação ideal aqui, tá bem? Então nós temos dois radicais verbais para estudar nessa frase. Temos o mer, de meri, né? Um verbo fraco, meri, recebeu uma geminação anormal, virou mer. E o verbo mesedi virou mesejed, uma geminação anormal aqui também. Então, ó, né? Isso é uma interjeição, tá bem? Ó, meru, aqueles que amam, é imperfectivo, a ação não tem fim. Aqueles que sempre amam, aqueles que habitualmente têm o costume de amar, né? O quê? A vida. E aqueles que têm o costume, aqueles que sempre odeiam o quê? A morte. Bem, um particípio imperfectivo descreve uma ação que não teve fim, ou porque ela é durativa, ou porque ela é habitualmente repetida, etc. Tá bem? Particípio imperfectivo passivo. Normalmente, a forma masculina vai ter uma terminação U e, normalmente, verbos de terceira fraca terão uma geminação anormal, né? Normalmente, via de regra, tá bem? Então, temos aqui a frase. Esse é o nosso radical verbal, vai ser trabalhado aqui. E temos ka, neb. Todo gado, qualquer gado, o gado inteiro, né? Sefetu, sefet, mais a terminação u, que é o verbo sacrificar, que tem que ser tratado como um particípio, mas com um particípio imperfectivo, ou seja, uma ação que não acabou, não foi concluída. Então, todo gado que é sacrificado, que for sacrificado, en hutnecher, em, né, preposição em, templo. Todo gado que é sacrificado no templo, blá blá blá. Todo gado que for sacrificado no templo, blá blá blá. O que nós temos aqui? Temos um contexto qualquer
que não foi dado, em que isso aqui que estamos a trabalhar é uma recomendação, é uma norma. Daí, particípio imperfectivo. Sempre que X acontecer, nós temos um imperfectivo sendo sugerido. Amém? Particípio prospectivo. É uma forma conjugada, é um sedium ti, fi. Esse é o nosso paradigma. Temos aqui o radical verbal, sedium, mais um sufixo de particípio, ti, mais um pronome sufixal, fi. O paradigma do particípio prospectivo é o seguinte: masculino, ti, fi, feminino, ti, si, plural, ti, sen. Também é uma forma obsoleta, ela foi ela cai em desuso na língua clássica também, então ela é muito improvável que vocês vão encontrar textos com sedium ti fi, a menos que estejam trabalhando com arcaísmos, tá bem? Então, é uma forma obsoleta, é um adjetivo verbal, normalmente, e ele se comporta como um adjetivo. Aquele que deverá ouvir, aquele que vir a ouvir, aquele que vier a ouvir, aquele que pode ouvir, aquele que poderá ouvir. Tá bem? Então nós temos aqui o verbo keper com a terminação, com o sufixo de particípio ti mais o pronome sufixal sen. Ou seja, é um particípio prospectivo do verbo keper, plural comum. Keper ti sen. Aquelas coisas ou aqueles fatos que devem ocorrer, que devem acontecer, que devem se manifestar. As coisas que poderão acontecer, aquilo que vier a ocorrer, os que vierem a se manifestar, etc. Também esse é o espírito do particípio prospectivo. Bom, empregos do particípio. Emprego nominal ou verbal. Nem sempre um particípio vai ser tratado como um particípio da língua portuguesa, tá bem? E o emprego nominal, o particípio pode ser usado como um sujeito de frases nominais, é o que chamam de cleft sentences, nós vamos falar disso oportunamente. Pode ser também um predicado nominal, pode ser um epíteto, pode ser uma posição, ele vai ser tratado como um adjetivo secundário, também vai estar sujeito às mesmas regras que são aplicadas a um adjetivo, também, a menos que ele seja substantivado. E aí, como qualquer adjetivo substantivado, ele vai ter as mesmas funções de qualquer substantivo. Emprego verbal é uma forma relativa com um conteúdo verbal. Então, temos aqui meri. Meri é o verbo amar e o meri no particípio implica aquele que amou, particípio, perfectivo, ativo, porque a ação já acabou, né? É aquele que amou. Ou amante, substantivo, né? Amoroso, amável, adjetivo secundário. Amante é o adjetivo secundário substantivado. Ou seja, é o tratamento nominal e o tratamento verbal. Forma verbal com conteúdo relativo, aquele que amou. E o emprego nominal, amante, é o sujeito. Pode ser sujeito de frases nominais, o amante. Pode ser também o epíteto, o amoroso, o amável. Pode ser a posição porque ele está seguindo uma lista de outros adjetivos. Aí seria uma posição. Ou um epíteto. Também? Isso estou completamente deduzido pela análise de contexto. Vocês vão ver simplesmente meri e aí vão tentar descobrir se o verbo está na sua forma ativa, conjugada, se é um particípio, se é um substantivo, se é um adjetivo. Isso é mesmo uma missão de interpretação.
Emprego nominal. Temos aqui a nossa frase. Suab, suabet, né? Aquele que purifica o trono da grande Enéada. Aquele que purifica é o purificador. Aquele que causa a purificação, né? O purificador do trono da grande Enéada. Sujeito, predicado. Sujeito, suabet. E predicado, todo o resto da frase. Ir, get, e quanto a, e a respeito de, sair, meu filho, neb. Sair, neb, todos os meus filhos. Cada um dos meus filhos. Aqueles que deverão manter é seru de ti, fi. Aqueles que deverão, nós temos aqui um prospectivo no particípio, né? Sedem ti, fi. Aqueles que seria todo aquele meu filho que mantiver essa fronteira, né? Isso em egípcio está no singular, é um singular masculino, porque em egípcio cada filho meu que mantiver essa fronteira. Então isso passa para o plural quando eu traduzo para o português, tá bem? Saí, filho meu, neb, cada filho meu que mantiver tashpen, esta fronteira. Então, quanto a todos os meus filhos, aqueles que deverão manter essa fronteira, e quanto a todos os meus filhos que manterão essa fronteira, e quanto a todos os meus filhos que serão os mantenedores dessa fronteira. Também, que serão os mantenedores dessa fronteira, foi uma maneira que eu encontrei de nominalizar essa parte verde. Eu poderia também, por exemplo, dizer: e quanto a todos os meus filhos que serão os guardiães dessa fronteira, né? Aqueles que guardarão, que garantirão essa fronteira. Se eu quisesse fazer uma tradução mais fiel ao original, e quanto a cada filho meu que for o guardião dessa fronteira. Também fica mais fiel ainda porque mantém o CGMF no singular. Tá bem? Mas isso é uma generalização e graças a essa generalização aqui, dada pelo NEB, eu trato como um plural. Tá bem? É uma licençazinha poética minha. Tá bem? Não está errada, porque é uma recomendação dada a todos os vindouros. Tá bem? Esse NEB aqui acaba me permitindo uma certa liberdade para colocar aqui no plural. Temos aqui a partícula, ir, geret, depois sai, neb, todos os filhos, aqueles que serão o quê? Os guardiões do quê? Né? Dessa fronteira. Conteúdo adverbial que vem depois. Cleft sentences, né? É uma construção enfática, é uma frase que sempre estará organizada no modelo A, B. Tá bem? Uma frase enfática significa que o predicado não é igual ao rema. O rema é antecipado numa prolepse, ou seja, o rema vem na frente focalizado. Tá bem? Vamos trabalhar com isso. Temos ir e quer. Aquele que sempre faz o sucesso. Isso aqui é um particípio imperfectivo. Aquele que sempre faz o quê? E quer sucesso, habilidade. Então vamos lá. Verbo, objeto direto. Vamos pegar essa estrutura e trabalhar numa construção enfática. Temos aqui o verbo in, que é uma partícula que introduz o tópico, né? É o focalizador. In necher. In necher é Deus, aquele
que sempre faz o sucesso. Ou seja, eu estou antecipando o nosso rema. É Deus quem faz o sucesso. Deus é que é o criador do sucesso. Bem? Então nós temos aqui a partícula zero, né? In. Depois nós temos necher. E depois ir e quer. Sujeito, Deus. Predicado, é quem faz o sucesso. Tema, alguém faz o sucesso. Qual é o rema? Deus. Deus é que faz o sucesso. Tá bem? Ele é que é. Daí eu coloco esse é que é. Eu não coloco simplesmente Deus é o criador do sucesso. Eu tenho que focalizar Deus. Deus é que é, não é qualquer outra coisa que cria o sucesso. Não é a competência individual, não é talento nato, não é dedicação, não é prática. É Deus. Esse é que é o objetivo da focalização de Nietzsche. Tá bem? É deixar bem claro que o que enfatiza o discurso é Deus. Temos aqui também um elementozinho chamado elemento resuntivo. É um recurso que mantém o nexo de uma frase enfática, né? Nós temos um elemento posicionado no final da frase, em anáfora, que remonta aquilo que foi trazido à frente por antecipação. Tá bem? Ele pode ser um pronome dependente, pode ser uma preposição combinada com um pronome sufixal, ou pode ser um advérbio. Isso não importa. O que importa é que ele está lá no local de origem do elemento que foi antecipado, meio que marcando a posição original daquilo que foi destacado na frase, e está ali justamente para manter a coerência da frase, para evitar que se pense, por exemplo, que o elemento que foi antecipado faz parte de uma frase anterior, porque o elemento que está antecipado, logicamente, não está na sua posição original, ele foi antecipado, tá bem? O elemento resuntivo é uma espécie de cordão umbilical, ou âncora, ou o que quer que funcione de maneira didática, né? É uma ligação daquele elemento antecipado à sua posição de origem, tá bem? Então vamos lá. Temos aqui uma frase que nós já vimos, né? Eu sou o sujeito, né? Eu sou o quê? Aquele que fez o quê? O céu e posicionou o. Então nós temos aqui o sujeito, inek, sujeito nominal. Eu sou o quê? Tudo que vem depois é o meu objeto direto. Temos a frase AB, porque é uma frase que está em... É uma frase nominal, uma frase de modelo AB, onde a relação é enfática. Eu sou aquele que fez o céu e estabeleceu ele. Set é o nosso elemento resumptivo para céu. Eu sou o fazedor do céu e estabelecedor dele, do céu. Em vez de eu dizer eu sou o criador e estabelecedor do céu, faz-se esse elemento, né? O set faz a referência ao pet. O particípio versus o pseudoparticípio. Nós vimos na aula passada o pseudoparticípio e vocês já devem ter reparado que há algumas terminações que são idênticas, né? A terminação W e a terminação T do particípio podem ser confundidas com a terminação W e uma terminação defectiva T do pseudoparticípio. Também, então, como vocês vão saber quem é quem? Tá bem? Então, eu tenho aqui uma frase e nós vamos fazer duas interpretações da mesma frase. Uma com particípio e uma com pseudoparticípio. Bem, temos aqui a transliteração e vamos traduzir. Né? A terminação U será uma terminação U participial ou pseudoparticipial, né? Estativo. Vamos ver. Temos aqui, se eu quiser
um particípio. A frase é: eu era ou estava, né, iwi, como me, um homem, S. Eu estava ou eu era como um homem, e agora entra o particípio, itiu. Aquele que está sempre preso na, né, M, na ahal, escuridão da noite. Gere é noite. Então, eu era como um homem preso ou aprisionado na escuridão da noite, ou seja, sempre preso, né? Um particípio imperfectivo passivo. Isso se eu assumo que temos aqui um particípio. Se eu faço a minha leitura como um estativo, eu era, ou estava, né? Iwi, como, me, homem, S. Ele vivia aprisionado. Itiu, ele vivia aprisionado. Ele estava sempre aprisionado, né? Em, etc., né? Na escuridão da noite. Eu era como um homem preso, aprisionado na escuridão da noite. É uma construção pseudo-verbal em que homem é o sujeito e itiu é o estativo, né? S mais estativo, homem mais estativo, construção pseudo-verbal, ou seja, o predicado tem conteúdo adverbial. Se vocês compararem as duas traduções, vocês verão que eu praticamente disse a mesma coisa, eu consegui fazer a mesma tradução. Bem? Então, enquanto vocês encontrarem empiricamente uma tradução que faz sentido, vocês não precisam se preocupar com alternativas, também basta dar seguimento à leitura do texto, também. O próprio contexto vai se encarregar de mostrar a vocês se uma ou mais interpretações passam, também. Ou se a sua interpretação não passa porque ela vai criar algum problema mais à frente. Também é mesmo um trabalho empírico, também é prática. Bom, vamos dar então mais uma olhada em formulários de exaltação. Temos aqui Rediu Ank Mi Ha Jit, né? Rediu, aquele a quem é concedida, né? Temos o nosso particípio imperfectivo, porque estamos a falar aqui de um eternamente, né, na fórmula. Eternamente implica algo que acontece sem um fim. Então nunca será um particípio perfectivo, né? Aquele a quem é concedida sempre, para sempre, eternamente a vida, né? Essa é a ideia da fórmula. Então é um particípio imperfectivo, passivo, masculino. Bem? Temos aqui esse fragmento que nós estudamos no curso anterior. Temos aqui a fórmula, né? Que viva o filho de Ra, o nascido de Tot, de Ruth Mesiu. De Ruth em antecipação honorífica, porque nascido de Tot é uma relação genitiva direta, ou seja, o nome do Deus vai à frente por uma questão de respeito. De Ruth Mesiu, nascido de Tot. Então nós temos aqui Nefer Keper, perfeito de manifestação, aquele que tem uma manifestação perfeita, né? Então, e aqui entramos em Rediu Ankjit. Aquele, né? Aquele quem? O faraó, né? Aquele a quem é concedida vida eternamente. Bem, são nada mais, nada menos do que uma forma no particípio. Bom, então chegamos ao fim do nosso particípio. Obrigada, Ronaldo, e até a próxima, pessoal. Até a próxima.